Hoje em dia é difícil imaginar um lugar no mundo que não possa ser explorado. A impressão é que tudo está ao nosso alcance e já foi fotografado e explorado nas redes sociais. Mas, por incrível que pareça, existem alguns poucos lugares que precisam permanecer intocados. Os turistas não pisam lá por motivos de segurança, legais ou científicos, ou tudo isso junto. Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu te convido a visitar 4 desses cantos isolados do mundo. A gente vai mostrar uma ilha lotada de cobras venenosas no Brasil, uma caverna com obras de arte valiosas, um umbigo gigante e um cofre no fim do mundo. Começando pelo último que eu citei, o cofre no fim do mundo. Para chegar lá, é preciso ir ao arquipélago de Svalbard, na Noruega, em uma ilha remota chamada Spitsbergen, mais especificamente a 120 metros no interior de uma montanha de arenito. Ali fica localizado o maior depósito de sementes do mundo, conhecido como Banco Mundial de Sementes de Svalbard. Mas por que essas sementes ficam ali? No caso de uma catástrofe global, corremos o risco de perdermos para sempre culturas vitais para nossa existência. Por isso, cada país guarda seus próprios estoques de sementes. Esse banco, construído em 2008, é uma espécie de medida global para a segurança alimentar. Lá ficam as sementes mais preciosas do mundo, quase 900 mil delas, que asseguram nossa alimentação em caso de algum desastre. O bunker conserva uma reserva de cultivo que seria essencial para começar nossas colheitas do zero e também para a restauração das espécies. O motivo de ficar em um lugar tão remoto é a segurança. O cofre fica a cerca de 1.300 quilômetros do Polo Norte e 130 metros acima do nível do mar. A altura permite que o lugar permaneça seco, mesmo se as calotas polares derreterem. Outra vantagem é que não há atividade sísmica ali, como vulcões ou terremotos. Há também o chamado permafrost, uma camada de gelo permanentemente congelada que circunda o cofre. Isso ajuda a preservar as centenas de milhares de sementes armazenadas no interior, onde as temperaturas são mantidas abaixo de 18 graus negativos. O cofre é protegido a 7 chaves, o que garante que suas sementes sobrevivam por milhares de anos, se necessário. Mas a segurança do cofre tem preocupado os cientistas nos últimos tempos, e a culpa é das mudanças climáticas. Em 2016, o ano mais quente da história, de acordo com a NASA, o aumento nas temperaturas fez com que a água derretida rompesse o túnel de entrada do cofre. E as coisas não melhoraram. Em 2020 foi documentado o verão mais quente da história de Svalbard. Segundo o cientista Kim Holmen, do Instituto Polar Norueguês, isso causou um derretimento sem precedentes das geleiras e o degelo do permafrost. Por isso a situação no local vem sendo monitorada há alguns anos. O nosso segundo lugar é mais próximo do que você imagina. Estou falando da Ilha da Queimada Grande, a cerca de 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo. Mas se você pensou em visitar a ilha, pode esquecer. Ela é habitada quase exclusivamente por cobras venenosas. As estimativas são de que haja entre 1 e 5 serpentes por cada metro quadrado da ilha. A situação, que já era perigosa, fica ainda pior porque a Ilha da Queimada Grande é lar de uma cobra altamente venenosa, a jararaca ilhoa. É uma espécie de víbora que existe só em Queimada Grande. Mas como essa cobra foi parar lá? E por que existem tantas delas? Bom, a ilha foi descoberta em 1532 pela expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. O nome foi dado por pescadores. Sabendo do risco que corriam ao desembarcar por lá, eles ateavam fogo na mata costeira para afugentar as serpentes. Por isso, a chamaram de Ilha da Queimada Grande. Mas a história da ilha é bem mais antiga e explica o porquê dessa abundância de cobras. Ela foi formada no final da última era glacial, há cerca de 11 mil anos, quando o nível do mar subiu. Assim, o local foi transformado em uma ilha. Depois da separação entre morro e continente, as jararacas que ficaram na Ilha da Queimada Grande sofreram uma série de adaptações de acordo com as condições ambientais do local e acabaram se diferenciando das jararacas que ficaram no continente. Como há quase uma ausência de predadores de serpentes na ilha e uma grande disponibilidade de alimentos, as jararacas ilhoas se espalharam de forma impressionante.
A sorte, se é que isso pode ser dito, é que é um veneno mais forte para aves do que para mamíferos. É justamente por causa dessa quantidade de cobras que o governo brasileiro proíbe qualquer pessoa de pisar na ilha como medida de precaução. A única exceção são alguns pesquisadores. Mas para ficar lá, eles devem estar sempre acompanhados por um médico e seguir protocolos rígidos. Em 2019, porém, aconteceu algo aterrorizante. 4 homens ficaram presos na Ilha da Queimada Grande, depois que o barco pesqueiro deles afundou. Eles foram resgatados depois de 3 dias. De qualquer forma, essa ilha remota de 43 hectares no litoral de São Paulo não parece ser o destino de férias mais atraente. Tanto que em 2010, um site especializado em listas colocou a Ilha das Cobras como o pior lugar do mundo para visitar, à frente até da zona contaminada da antiga usina de Chernobyl, na Ucrânia. Nosso terceiro lugar não é exatamente perigoso, mas não podemos entrar nele por causa das valiosas obras de arte que estão lá. Não estamos falando de algum museu privado, e sim de uma gruta localizada no sul da França, a Gruta de Lascaux. Ela é um dos exemplos mais bem preservados de arte pré-histórica já descobertos. Ao todo, o local tem cerca de 600 pinturas e 1000 gravuras feitas há cerca de 17.000 anos. Entre as pinturas, há apenas uma imagem humana. Naquele período, nossa autorrepresentação era geralmente feita através de esculturas. A maior parte das pinturas da gruta mostram cenas de caça. São representados grandes animais comuns na fauna do período Paleolítico Superior, como cavalos, bisões, mamutes, ibex, auroques, veados, leões, ursos e lobos. A pintura mais famosa de Lascaux é conhecida como a Sala dos Touros e é impressionante. Dá uma olhada. Além das pinturas, há também uma série de gravuras na caverna, que retratam tanto animais quanto sinais abstratos. Mas por que a caverna é proibida? Para entender, vale a pena voltar alguns anos na história. Lascaux foi descoberta por acaso. Em 1940, nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, 4 adolescentes estavam em busca de um cachorro que havia desaparecido. Ao tentar entrar em um buraco na terra, eles acabaram descobrindo a caverna. A caverna foi aberta 8 anos depois ao público curioso que queria ver de perto a obra de seus ancestrais. Mas depois disso, as pinturas e gravuras começaram a ter sua preservação ameaçada. As visitas tiveram que ser suspensas em 1963, após começar a aparecer mofo nas paredes da caverna. E hoje, quase 60 anos depois, ela continua fora do alcance do público. Para saciar a curiosidade, foram construídas réplicas. Essa foto é de uma delas. Agora chegamos ao nosso último lugar proibido, que é conhecido como o Umbigo do Mundo. O lugar fica na Austrália e é um dos maiores monólitos do planeta. E como deu para imaginar, se parece com um umbigo. Estou falando de Uluru, antes conhecido como Ayers Rock. Por muitos anos, o monólito esteve aberto ao público e era considerado uma atração turística. As pessoas podiam até tentar escalar 348 metros para chegar até o cume. Para isso, tinham que enfrentar um calor extremo, em torno de 47 graus no verão. Mais recentemente, Uluru foi adicionado à lista de lugares que o público não pode visitar. Isso porque trata-se de um local sagrado para os aborígenes Anangu, que são os guardiões da rocha. Na cultura Anangu, Uluru é uma evidência de que os seres celestiais chegaram à Terra quando ela ainda não tinha forma nem vida. Esses seres teriam viajado por aqui, criando espécies e formas vivas ao longo do caminho. E uma dessas criações seria justamente Uluru. Por isso, membros dessa comunidade aborígene queriam que suas tradições fossem respeitadas e que os visitantes não pudessem mais escalar o local. A decisão de impedir as pessoas de pisar em Uluru foi tomada em 2017. O dia 25 de outubro de 2019 foi o último em que as pessoas foram autorizadas a escalar a rocha. Longas filas de turistas se formaram naquele dia. Os visitantes ainda podem visitar o Parque Nacional Uluru Kata Tijuta, mas a rocha sagrada só pode ser observada, nunca pisada ou escalada. Bom, nossa viagem pelos lugares proibidos chega ao fim. Gostou desse vídeo? Então deixe sua curtida ou seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube para ficar dentro dos nossos vídeos. Até a próxima!